Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast de atividades de extensão 1 do curso superior em Viticultura e Enologia de 2021. Trazendo informações e novidades acerca da viticultura de altitude. Nesse programa, contamos com a presença da enóloga e mestranda em produção vegetal, Cristiane Rota. Bem-vinda, Cristiane. Desde já a gente está agradecendo muito a tua participação e a contribuição no projeto. A gente tem aqui vários colegas graduandos da primeira fase do curso superior, de Viticultura e Enologia do IFSC Campus Urupema, que estão participando, assistindo e contribuindo com a gente com texto e tudo mais. E para a gente começar, eu vou apresentar e convidar o Tiago Zanata, que é nosso colega, para fazer a primeira pergunta e dar início ao nosso podcast. Então, muito obrigado, bem-vinda, vamos à frente. Ok, boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. É uma honra recebê-la, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria de iniciar a gravação te fazendo uma pergunta. Eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua história, da sua trajetória acadêmica, como você entrou no mundo da enologia. Obrigada, Tiago. Bom, eu que agradeço, todo mundo, ao IFSC, a toda a turma pelo convite. Fiquei bem feliz. Todas as vezes que eu recebo um convite, de alguma atividade ou que tem alguma relação com o IFSC, eu fico muito feliz, porque realmente é uma instituição que eu levo no meu coração e que mudou minha vida, Então, eu que agradeço a todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Eu espero contribuir um pouquinho com a minha história, trazer alguma coisa que possa ser interessante, que possa despertar ainda mais o desejo de vocês de entrar nesse mundo da enologia. Minha primeira formação é em turismo, então eu fiz minha primeira faculdade lá em 2006, eu me formei em turismo, então tive alguma experiência relacionadas a eventos, as atividades turísticas, e aí depois a minha paixão pelo vinho, ela foi despertada, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, mas era só prazer de beber, Tomar, reunir amigos, eu não tinha, assim, uma curiosidade em buscar informações de métodos de elaboração ou coisas mais técnicas. Só que o caminho que a vida começou a traçar acabou me trazendo para enologia e viticultura. Chegou uma altura do campeonato, eu falei assim, o turismo não está mais me satisfazendo, Então eu fui fazendo outras coisas e um belo dia, numa conversa, eu falei, gente, eu queria fazer uma transição de carreira, só que eu não sei o que fazer, Eu estava há muito tempo já meio fora, assim, do mercado de trabalho, como eu gostaria de encarar, de ver o mercado de trabalho produzir e ser mais contributiva, digamos assim, E aí uma amiga falou, um casal de amigos, na verdade, falou assim, Cris, você gosta tanto de vinho, todo mundo te pergunta muito sobre isso, por que você não faz algum curso relacionado a isso? E aí foi que eu comecei a pesquisar e acabei encontrando, no nosso Google, uma lista de instituições que oferecia o curso. E, coincidentemente, o vestibular de Urupema ia ser no mês seguinte. Eu falei, quer saber? Eu vou me inscrever, vou tentar. Eu tava, isso foi em 2015, gente, eu estava fora dos bancos escolares fazia muito tempo, E eu falei, vou tentar, quem sabe? E aí fui pesquisar onde era Urupema, eu nunca tinha escutado falar, de Urupema, onde ela se encontrava, e daí aparece, logo assim, quando você coloca Urupema, pelo menos naquela época aparecia assim, logo na primeira página, a cidade mais fria do Brasil. Eu falei, meu Deus. E enfim, fui pesquisando sobre a cidade, fiz o vestibular, passei, fui para Urupema, fiz minha matrícula, me transferi para Urupema. Isso foi em 2016, foi fevereiro de 2016, acabou de fazer 5 anos, que eu moro em Urupema e agora também estou me transferindo de lá para o Paraná. Então, e comecei a frequentar o curso. E ali, toda a minha paixão pelo vinho acabou de aflorar intensamente, Fui me identificando cada vez mais, e daí com a viticultura também, porque daí a viticultura para mim era total novidade, não tinha contato nenhum com o campo. E aí aquilo foi, sendo um mundo novo, uma descoberta, e eu acabei me entregando. Então todos os obstáculos que a gente encontra e que eu acredito que vocês estejam encontrando agora no início,
né, das disciplinas, ainda mais nesse formato online, à distância, vai ficando pequeno, sabe? Vai ficando fácil de ser transponível, porque você acaba falando, se é a tua paixão, é aquilo que você deseja, você acaba, mas olha o que eu vou ter lá na frente, né? Olha o que o mundo do vinho me oferece. E aí você vai ultrapassando esses obstáculos. E foi isso que aconteceu comigo. Eu acabei, porque eu sempre fui da área de humanas, e daí você cai, né, dentro de um tanque de química, e as coisas ali começam a te fervilhar na cabeça. Só que tudo vai sendo encaixado e vai acontecendo com uma naturalidade depois. Oh, super legal. Bom, Cris, eu não cheguei a me apresentar no começo, mas eu sou o Jackson, também sou um graduando, né? E todo esse mundo que você está nos contando é justamente o que a gente está vendo agora para quem está começando o curso, com uma visão muito bonita, mas ao mesmo tempo assustadora, porque é tudo muito grande, né? Aí quando a gente se volta para Urupema, por exemplo, a gente gostaria de saber a tua opinião sobre qual o papel que uma instituição de ensino, né, com um curso voltado especificamente para essa atividade, aqui na cidade de Urupema, o que ela exerce sobre a população e sobre os produtores, né, através das atividades de extensão. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei em Urupema, o Instituto Federal tinha apenas 5 anos, né, ele está completando 10 anos agora, e era tudo muito... o curso eu entrei na segunda turma do curso de Viticultura e Enologia, então o curso era muito novo, o Instituto Federal ainda era muito novo na cidade, e a gente, é uma cidade extremamente pequena, como vocês sabem, né, tem 2.500 habitantes, logo vocês terão, quem não conhece, a honra de conhecer, mas é uma cidade que não tinha, assim, um preparo para receber os estudantes, receber os professores, porque a gente ainda, né, não tinha casas para alugar, então existia uma série de dificuldades. Então as coisas foram acontecendo tudo junto e o papel do Instituto mudou completamente a rotina da cidade, né? Então todo o comércio era voltado para o que o IFSC, né? Todo o público que frequentava o IFSC, tanto alunos quanto servidores, professores. Então a cidade começou a ter uma movimentação, de certa forma, um crescimento um pouco descoordenado, mas tudo começou a acontecer. Então necessidades começaram a aparecer e foi um estranhamento tanto para quem chegava quanto para quem já estava lá, tanto para os urupemenses, né, e quem já morava ali. Mas se hoje você chegar na cidade e perguntar, né, o papel do IFSC, há um tempo atrás se cogitou a possibilidade do IFSC ser transferido para para Lages, por exemplo, teve uma polêmica em relação a isso. A cidade toda se mobilizou, inclusive o poder público municipal ali, para dizer não, né, a gente precisa do IFSC, né? O IFSC ele mudou não só todo o desenvolvimento do comércio, da questão imobiliária, mas também trouxe possibilidades para quem queria estudar e não podia ir embora, por exemplo, não podia sair dali, né? Então, cursos técnicos, cursos curtos de formação assim rápida. Então, o Instituto começou a estudar a região e falar, bom, o que a gente tem aqui e o que a gente pode oferecer para ajudar, né? Buscar cursos e profissionais que pudessem atender os produtores de maçã, que até então é a cultura que domina, né, tudo ali. Começou a aparecer cultivo orgânico, começaram a acontecer coisas que o Instituto começou a fomentar, né? Que o Instituto começou a buscar na comunidade essa necessidade. Então, eu acho assim, por todas as dificuldades que, claro, né, tanto a gente que está lá como estudante, quanto a própria cidade nessa adaptação, o Instituto, ele mudou completamente e ajudou muito a alavancar o que a gente hoje está vendo acontecer, que em 5 anos a gente teve um salto gigantesco com relação à educação, mas também muito com relação a turismo. Hoje, Urupema, a gente, né, vê em todos os jornais nacionais a menção à cidade, a cidade mais fria do Brasil, e se vocês pegarem de 3 anos para cá, o investimento que tem acontecido na cidade, de gente de fora e de gente da própria cidade que decidiu investir em pousadas. No início a gente tinha, sei lá, meia dúzia de leitos,
né? No ano que eu cheguei lá, foi uma coincidência. Eu cheguei na cidade e foi o ano que a cidade explodiu nacionalmente. Então, todo mundo falava de Urupema, a cidade mais fria do Brasil. Na primeira notícia de neve, a cidade lotou, as pessoas pegaram seus carros com as famílias e caíram ali de paraquedas. A gente não tinha leito, a gente não tinha restaurante, a gente tem uma padaria. Então, assim, a cidade não estava preparada, né? Então, a gente começou a perceber, e o IFES, que tem um papel nisso, começou a estudar, bom, se o Urupema está indo para esse caminho, quais são as possibilidades, né? De que forma o Instituto pode ajudar? E aí foram estudando, e daí vieram cursos, né, capacitação de profissionais, com tipo cursos voltados, por exemplo, para a questão de recepção, hotelaria. Então, eu acho que tudo, né, todas as coisas, elas acontecem, elas se desenvolvem por meio da educação. Isso para mim é fato. Eu sempre quis trabalhar na área acadêmica, né? Então a minha formação, tanto que eu estou terminando o mestrado, se Deus quiser, em julho eu acabo. E justamente por isso, porque eu sempre tive comigo, independente da carreira que eu escolhesse, eu queria que fosse uma carreira que me possibilitasse ensinar algo, né? Levar o conhecimento, porque eu acho que é a partir daí que as coisas começam a acontecer. E isso ficou muito nítido, né, nesse meu momento ali em Urupema, como as coisas foram se encaixando com dificuldades, tá? Isso, gente, isso é inerente a qualquer, né, condição de adaptação. E essa é a minha visão também, né? Eu quero deixar claro aqui que é a minha percepção e o que eu conseguia absorver de tudo isso e, de certa forma, contribuir também. Então, tudo perpassa pela educação. Então, o papel que o Instituto teve e tem hoje, que é ainda muito maior, traz justamente essa confirmação, né? E me faz ainda ficar mais feliz de ter escolhido essa área de tentar levar o ensino e o conhecimento, né? De alguma forma. Cris, como você tinha dito antes, Urupema é uma região bem fria. E qual é o papel da viticultura em Urupema? E quais as possibilidades da implantação de um vinhedo aqui, né, nessa região tão fria? Bom, a gente conhece, né, a Serra Catarinense, agora nos últimos anos ainda muito mais, justamente pela viticultura de altitude, né, que todo mundo fala, a viticultura de altitude, os vinhos de altitude. Tem a vindima, né, que acontecia até 2 anos atrás, antes da pandemia, justamente enfocando esse processo, esse jeito, né, esse meio de cultivo da videira, a elaboração dos vinhos, quais são as qualidades e quais são as dificuldades de você, né, implantar um vinhedo numa região tão drástica, digamos assim, né, quando a gente fala de temperatura e de condições climáticas. A gente tem uma série de problemas, só que, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber como eles podem ser contornados, né? Tanto é que, hoje, mais do que nunca, a gente tem, né, as vinícolas ali de São Joaquim, principalmente, desbravando a viticultura e a enologia. Urupema, apesar de ter o Instituto Federal ali com o curso, é uma região que ainda tem pouco cultivo, né, de vitis vinífera, da uva fina. A gente tem um produtor que fica próximo ali da cidade, que é o vinhedo Taipamaier, e a gente tem um outro vinhedo que é um pouco maior, que já é um pouco mais pro interior, né, para a parte ali da Bossoroca. Quais são as principais vantagens, né? O que a gente tem de positivo, porque as pessoas insistem tanto, tem né, tanta dificuldade também em estabelecer e implantar um vinhedo, e a gente pode ver que cada vez mais a gente tem produtores estudando regiões, vendo ali por perto onde pode colocar, como que pode, que variedade se adapta. Então, a primeira coisa é a gente escolher bem um terreno, né? Que não pode ser um terreno, tem que, né, ter algumas características adequadas, principalmente quando a gente pensa em umidade, né, do solo e todas essas questões de acúmulo de água, mas a gente também tem que pensar mais do que isso. Quais variedades eu tenho que podem estar bem adaptadas dentro dessas condições de solo e condições climáticas, né? Então, você partindo desse estudo, você consegue perceber que a região oferece muitos benefícios e que vai te dar um vinho de uma alta qualidade. A gente tem a principal característica da região, e que vocês podem ver em todas as vinícolas trabalham com esse conceito, que é o de amplitude térmica.
né? Que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima que eu tenho num dia. Isso ajuda muito, né, na maturação, na obtenção de uma uva de qualidade. Então eu vou ter, principalmente quando a gente fala de vinhos brancos, que é um potencial incrível que a região tem, porque eu vou ter alta acidez, eu vou ter uma concentração de compostos fenólicos muito elevada, né? Eu vou conseguir, dependendo da variedade, se eu escolher a variedade certa, completar o meu ciclo de maturação. Então, assim, tanto maturação técnica, né, tecnológica, quanto maturação fenólica e maturação aromática. Então, eu vou ter uma concentração de aromas muito maior, né, em relação a regiões mais quentes, por exemplo. Ah, mas só tem vantagem? Não, tem um monte, né, um monte de desvantagens também. Porque para eu gerenciar e conseguir obter todas essas vantagens, eu vou ter muito trabalho. Porque eu vou ter que ter mão de obra para poder compensar e conseguir, né, manter o vinhedo da forma como ele deve ser manejado. A gente tem um problema de muita matéria orgânica no solo, que isso significa que a planta, se você deixar ela muito por conta, ela vai crescer, e você vai ver um monte de folha. Tanto que eu sempre brinco, se vocês repararem, e a gente fazer uma comparação com os vinhedos do Rio Grande do Sul, as nossas videiras, elas são árvores, né? De tanto que elas crescem. Então, se você não tiver um manejo adequado, você vai ter mais folha do que fruto. Isso não é legal, né? Isso atrapalha o equilíbrio da planta e você não vai obter uma uva de qualidade. Então, a gente tem essa questão, né, de manter o manejo da planta de forma ideal. A gente tem problemas seríssimos com geadas tardias, né? Então, a gente tem geadas muito antecipadas, por isso que eu falei da questão da escolha da variedade. O ano passado a gente teve geadas em meados de setembro, se eu não me engano, ou seja, quando a planta está começando a acordar, né, a brotação, e aí você recebe temperaturas baixas. A gente está vendo que Urupema está tendo geada todos os dias, né, desde abril. Então, a gente começa a ter um problema com relação às geadas, que pode ser contornado quando a gente escolhe uma variedade precoce, ou seja, que tem a brotação antes, porque quando der a geada, ela já vai estar mais protegida desse problema com relação à geada. Então, eu acredito que as maiores dificuldades encontradas hoje pelo produtor são principalmente essas duas. As geadas que a gente tem, né, fora de época, né, em períodos ruins para a planta, e a questão do vigor da planta, ou seja, desse crescimento descoordenado, se você não manejar e não estiver ali juntinho da planta no vinhedo o tempo todo. Um fator que é super positivo também em relação à viticultura aí na região é que você consegue ter, como eu falei, completar o ciclo de maturação, né? E você consegue ter um vinho de qualidade. Por quê? Por que a gente fala dos vinhos brancos? Justamente por conta dessa acidez. A gente consegue preservar essa acidez até o final do ciclo. Coisas que numa região quente a gente não conseguiria, porque os ácidos iam ser consumidos de forma muito mais rápida. A planta quase não tem gasto energético durante a noite, né? Porque a gente está muito frio. E aí ela não precisa respirar tanto, ela consegue manter essas reservas que ela faz com a fotossíntese para usar depois na concentração dos compostos fenólicos, na questão da conservação da acidez, na questão da concentração de compostos aromáticos. Acho que eu respondi. Com maestria, na verdade. É o tipo da professora que todo mundo sonha em ter, viu? Oh, meu Deus, não fala isso que eu me emociono. Deixa eu aproveitar esse teu conhecimento. Então, na verdade, você já respondeu parte da questão que eu vou lhe propor agora, mas, de repente, ser um pouquinho mais específico nesse sentido. Na tua opinião, como é a mão de obra aqui da região? Né? Se existe mão de obra qualificada ou não, quais são as qualificações necessárias, né? E se essa mão de obra ela é necessária durante o ano todo ou só durante o período da safra, por exemplo, né? Então, para onde esse caminho tem que ir ainda nesse sentido? A gente tem um problema sério, não só aí em Urupema, né, na Serra Catarinense, mas no Brasil, quando a gente fala de viticultura e enologia. Mais de viticultura, a gente tem um problema maior no campo do que em Cantina, né? Para Cantina, a gente tem profissionais
Então o mercado consegue absorver a necessidade que ele tem profissionais para absorver e desempenhar o trabalho na cantina. O que falta é mão de obra pro campo, né? Tendo em vista que a gente está numa região, como eu falei para vocês, que a gente precisa estar todos os dias no vinhedo e a gente tem atividades no campo o ano todo, não é só na época da safra, então a gente precisa pelo menos, né, ter profissionais que consigam manter o andamento da planta. Então, profissionais que saibam fazer uma poda, profissionais que saibam fazer a desfolha, profissionais que saibam trabalhar no manejo da planta, mas também, né, enxergar o que a planta precisa e o que a planta não precisa. Geralmente é o enólogo que faz esse papel mais técnico. Na época da safra e das podas, a vinícola precisa absorver uma mão de obra maior, ela precisa de mais gente. E não tem. A gente não tem, e Urupema é um problema seríssimo, mais do que as outras regiões, porque é uma cidade menor, né? Então a gente não tem muita mão de obra, coincide com a safra da maçã. A safra da maçã, ela é uma garantia maior, as pessoas já sabem trabalhar na safra, então elas vão para a safra da maçã, elas não vão para a safra da uva. Então, o Marcelo, que é o dono desse vinhedo, né, que é ali pertinho, que é em Urupema, ele todo ano tem dificuldades. Tanto que, porque, mais uma vez, qual que é a importância do Instituto Federal com um curso de viticultura e enologia? Atender um produtor que ainda não tem mão de obra especializada, né? Vocês vão ter o prazer de trabalhar no vinhedo, provavelmente, do Marcelo, porque todos os anos ele convida os alunos a fazer parte da safra. Então você vai lá e você poda, você faz desfolha, você faz a colheita, faz a limpeza dos cachos, né? Quando precisa tirar aquelas uvinhas estragadinhas. Então, assim, ele é um produtor que, de certa forma, né, ele encontra essa vantagem de ter o Instituto ali e de o Instituto falar assim, não, a gente precisa da prática, então os nossos alunos vão lá, desempenham o trabalho e você tem uma mão de obra, né, que tecnicamente tem um conhecimento, porque, né, a gente está nas aulas, a gente vai aprender e vai aplicar depois lá. Mas é um problema muito sério. Eu estava até assistindo um documentário essa semana passada, que é o Legado Italiano, e hoje o Rio Grande do Sul enfrenta problemas seríssimos na safra e fora dela com relação à mão de obra especializada. Então, realmente é uma questão que a gente tem que pensar um pouquinho, o produtor que vai querer implantar um vinhedo, ele tem que saber que este é um problema que ele vai enfrentar. Cris, e falando sobre o enoturismo na região de Urupema, você acredita que há um potencial na região? E o que você acha que pode ser oferecido para melhorar esse cenário? Você tocou num ponto que eu adoro, que é o enoturismo, que é o turismo, né, na verdade, e a gente pode combinar com o enoturismo, por que não, para ficar ainda melhor. A Serra Catarinense, ela já tem um potencial muito forte relacionado ao turismo e ao enoturismo, quando a gente fala de São Joaquim, principalmente, hoje já um pouco de Urubici, para a gente ver o crescimento que aconteceu em tão pouco tempo, né? Quando eu cheguei em Urupema, Urubici tinha acho que uma vinícola ou duas, agora a gente já expandiu um pouquinho mais. Em São Joaquim a gente tem muitas vinícolas novas que foram implantadas agora recentemente, que passaram pela primeira safra o ano passado, se eu não me engano, esse ano. Então a gente percebe um desenvolvimento, eu acho de certa forma acelerado, porque é pouco tempo se a gente pensar bem, né? E Urupema não é diferente. É claro que Urupema ela está voltando mais o turismo dela para as questões do frio, né? A gente percebe bem a exploração dessa coisa da cidade mais fria do Brasil, de quando neva, de quando tem o cincelo, esses fenômenos climáticos congelantes, digamos assim, né? A questão da viticultura e da enologia, então voltada para o enoturismo, ainda é muito, né, sementinha. O vinhedo que eu comentei com vocês, que é o vinhedo Urupema, né, que tinha o vinhedo e fazia os vinhos, agora me parece que o proprietário arrendou o vinhedo. Então eles tentaram fazer essa questão, né, explorar um pouquinho do enoturismo. A fazenda é muito linda, o vinhedo é muito lindo, então eles ofereciam às vezes algumas atividades de harmonização, só que é muito longe, então a gente tem de Urupema são 40 quilômetros em estrada de chão.
Então, quando a gente pensa no desenvolvimento do turismo, a gente pensa numa questão de planejamento, de infraestrutura, de capacitação de pessoas. Então, Urupema ainda não tem tudo isso, né? A gente está caminhando e evoluiu muito. Eu acho que Urupema é inacreditável para mim a evolução que aconteceu em pouco tempo. E ontem, olha que coincidência, né? Hoje é aniversário de Urupema e ontem eles lançaram o plano de turismo da cidade. Então, assim, olha a diferença. Até 5 anos atrás, a gente tinha centenas de turistas em filas absurdas, no gelo, esperando uma xícara de café em uma padaria, né? Sei lá, meia dúzia de leitos, né, nas pousadas. E hoje a gente já tem um número relativamente maior de restaurantes, por exemplo. Ainda continuamos com uma padaria. E aí que entra a capacitação, né? As pessoas não querem trabalhar os finais de semana, as pessoas da cidade. Elas acham que o final de semana é para descansar. Quando eu abro a minha cidade para o turismo, eu tenho que entender que não existe final de semana, né? Mas voltando ao enoturismo. E agora a gente tem ali o Vinhedo, que é perto, do Marcelo o acesso é super fácil, e ele tem intenção de explorar o enoturismo. No futuro, não é agora, né? No futuro um pouquinho a médio e longo prazo, pelo que eu fiquei sabendo, mas já existe essa possibilidade. A gente também tem um outro produtor de orgânicos que já tem intenção de implantar um vinhedo, fica acho que uns 25 quilômetros da cidade, e já explora o turismo e tem intenção de explorar o enoturismo. Então, assim, o que falta um pouco é essa articulação de planejamento, é ter infraestrutura, é um investimento para você oferecer o que você precisa oferecer para o turista, mas que também ele venha com essa consciência, que é uma cidade de 2.500 habitantes e que eu tenho algumas limitações, né? Mas, com certeza, na minha opinião, mais que absoluta, o turismo e o enoturismo tem futuro na cidade, sim. E eu, se tudo me ajudar, vou investir um dia em Urupema, ó. Vou trabalhar com o enoturismo. Que ótimo isso, né? A gente vê que tem, principalmente para os trabalhos de extensão, que na verdade as atividades de extensão são o nosso objetivo aqui, né? Principalmente aqui no podcast. Tem muita coisa ainda para a gente poder fazer e talvez fazer essa troca, né, entre instituição e comunidade, que para nós vai ser muito interessante. E trabalho não vai faltar. E aí, Jamais. seguindo nesse raciocínio, eu queria te pedir talvez uma última opinião antes das suas considerações e pensamentos, mas eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Na tua opinião, quais são as principais dificuldades encontradas, né, em empreender no ramo vitícola na nossa cidade mais fria do Brasil, levando em consideração aí a produção da uva, a elaboração do vinho, a comercialização e esses desdobramentos todos aí, como no enoturismo, né? Quais são as dificuldades mesmo nesse sentido? Só completando aquilo que você falou, né, da importância da atividade de extensão, justamente. Então, imagina o tanto de trabalho, né, que uma instituição de ensino pode fazer, capacitando cursos capacitadores de pessoas para a hotelaria, para o receptivo, né, uma série de cursos que ela pode oferecer para capacitar as pessoas a receberem o turista, né, a oferecer a experiência que o turista vem buscar. Então, com certeza, vai ser por isso que eu acho que o turismo alcançou já esse desenvolvimento, porque poder público e o Instituto Federal conseguiram encontrar, né, um meio de dialogar e conversar e trabalhar em prol da cidade. Dificuldades a gente encontra em qualquer coisa quando você vai empreender, né? E empreender numa cidade como Urupema, que é muito pequena, e que tem uma cultura muito enraizada, então tem uma questão até de um pouco de assim, ai, calma, vocês estão indo com muita pressa, né? Então, os urupemenses, eles têm muito isso, eles querem preservar aquilo, né, que é a cultura deles, que é a rotina deles, e eu acho que hoje o turismo tem que ser visto dessa forma, eu tenho que ter um turismo de vivência, eu não posso querer chegar mudando tudo e fazendo do jeito que eu, turista, quero. Não, né? Eu tenho que respeitar o que a cidade que eu estou indo me oferece. Então, existe essa dificuldade de aceitação rápida, então eles querem saber
os pormenores, como vai ser, por quê, quanto, como, investimento, eles têm medo de investir ainda e não ter retorno. Então, a movimentação que a gente percebe hoje é que alguns de fora estão vindo e conseguindo fazer algumas coisas, muitos projetos de gente de fora, então a cidade começa a se movimentar em relação a isso. A gente tem a questão de ser uma cidade muito pequena e também uma cidade que é um pouco assim, digamos assim, é pobre, é uma região humilde, né? A gente não tem assim uma infraestrutura, falando de necessidades básicas mesmo. Então, esgoto, uma série de problemas de gerenciamento de governo mesmo, do município, né? Então, falta muito isso. Quando você quer expandir para o turismo, para o enoturismo, você tem que preparar a tua cidade. Então, acho que as principais dificuldades é justamente essas voltadas para a infraestrutura e gerenciamento mesmo da cidade em si, para depois você explorar as atividades, porque ali a gente tem natureza, a gente tem culinária, né? Se existe um caminho que eu acho que vai funcionar muito para a Urupema, é fazer um roteiro enogastronômico, né? A gente tem muitas pousadas que oferecem o cafezinho típico, que pode então a gente unir e fazer disso, juntar o vinho, a comida local e o acolhimento do urupemense e colocar, né, o frio, colocar nesse combo e oferecer de uma forma muito bacana para o turista. Mas para tudo isso acontecer, tem que ter essa mobilização primeiro do governo, né, do gerenciamento ali do município, da cidade, dos comerciantes, né, e da questão da hotelaria, da questão das pousadas, e aí sim a gente começar a capacitar as pessoas e desenvolver as atividades que a gente tem uma riqueza imensa ali, com certeza. Só completando, você acha que essa dificuldade que a gente tem de estrutura, principalmente pelo que você colocou, é que impacta diretamente na produção da uva, de elaboração de vinho, comercialização e tal? Você tinha me perguntado isso, né? Eu acho que com relação à viticultura e à enologia, a principal questão é as pessoas terem aquela questão da resistência que eu comentei, né, no início. As pessoas têm a maçã. Elas não vão trocar o que elas desenvolvem há décadas por uma coisa que elas ainda não têm certeza. Porque em Urupema, a viticultura e a enologia, ela começou a ter um pouco de área, assim, de abrangência, quando o Instituto Federal foi para a cidade. Porque as pessoas, muito perto, né, São Joaquim e Urupema, são menos de 80 quilômetros, mas ali em Urupema as pessoas não têm ideia do que é viticultura e enologia. Então, para um produtor chegar e falar, não, eu vou plantar aqui uva e vou fazer vinho, é inseguro demais. Então, ainda eles não têm essa segurança. Agora, com produtores querendo, esse produtor que quer colocar o vinhedo, ele é um produtor dali, só que ele tem uma pessoa de fora que veio, né, com outras ideias, com uma outra visão, e falou, não, pode ser um caminho. Né? E quem faz o curso, quem está ali no IFSC, a gente tem colegas, né, que vieram de regiões próximas a Urupema, próximas ao litoral, do oeste, e que começam a ver, olha que legal, compram terreno, implantam vinhedo, entende? Então, assim, a possibilidade existe, as dificuldades também, só que para o produtor que está ali seguro na maçã, é mais difícil. Para quem vem com uma mente aberta e vê de perto o que está acontecendo, como pode ter crescimento nessa área, já se interessa e começa a querer. Mas várias pessoas ali de Urupema, quando estava fazendo o curso, vieram perguntar para mim, mas eu queria plantar umas parreirinhas. Como é que funciona? Como é que faz? Né? Já se interessaram. Por quê? Porque o conhecimento chegou. Né? Sem eu conhecer, eu fico insegura. Mas quando eu conheço, eu falo, pode ser que funcione, hein? Né? Então, eu acredito muito, assim, 100%, ainda que demore um pouco, mas nesse desenvolvimento, nesse crescimento da cidade em relação à viticultura, à enologia, a gente tem inúmeras dificuldades
e o Instituto, né, foi a sede dele ali, foi a cidade que foi escolhida, que ganhou a honra de sediar o Instituto, de ter o Instituto ali. Encontrou dificuldades por isso, então vai demorar mais do que se fosse em São Joaquim, em Lages, em Urubici, enfim, mas vai acontecer. É questão de tempo. Então a gente vai ver pessoas de fora vindo investir, a gente vai ver que quem é produtor ali vai pegar um pedacinho da área que ele tem, já colocar um vinhedinho ali e começar a buscar e desenvolver principalmente o enoturismo, aliado ao que ele já tem ali na propriedade. Agora eu vou ter que passar a minha palavra para o Tiago, para ele poder fazer o nosso encerramento, mas eu, antes de encerrar, gostaria de te deixar o meu obrigado também, tá? Pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e por toda essa informação que nos passou. E antes do Tiago fazer o encerramento para a gente, eu queria agradecer também a nossa professora de extensão, que é a Adriela Encanossa, que ela também se esforçou bastante para que a gente pudesse fazer um trabalho bacana, e acho que é conhecida a tua também, de longa data. Minha colega. De Então, pós-graduação, minha amiga. Uhum. Obrigado demais, vou passar a palavra para o Tiago e a gente se vê em seguida, se Deus quiser, tá bom? Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigada, Jackson. Tiago. Foi uma linda história, Cris. E a sua contribuição com o nosso programa, com certeza servirá de inspiração para muitas pessoas que estão pensando em iniciar a trajetória com viticultura e enologia. E para quem está pensando em empreender, nós conseguimos ver que há, sim, muitas oportunidades em potencial aqui na região de Urupema, né? Com certeza, Tiago. Eu quero primeiro agradecer, né, o convite de vocês, fiquei muito feliz. Sempre que é para falar de viticultura e enologia, eu fico muito feliz, porque como eu falei no início, né, a minha vontade é ensinar através da viticultura e da enologia, então todo mundo que eu puder deixar a sementinha ali, falando, ai, que legal, será que, né, é um caminho? Eu fico feliz, então eu agradeço muito vocês, fiquei bem feliz, espero ter contribuído. Fico sempre à disposição do que vocês precisarem e eu puder, né, atender. Agradeço a Adrielen também, minha colega de pós, minha amiga enóloga também, né, colega de profissão. E acreditem, né, todos os obstáculos que vocês vão encontrar, todas as dificuldades, elas são superáveis, tá? Então, se for para ser o caminho de vocês, se é a viticultura e a enologia que vocês querem, acreditem, porque a região tem muito potencial. A gente tem novos terroirs no Brasil surgindo, né, continuamente, região sudeste, região centro-oeste. Quem diria que Brasília ia ter vinhedo, Rio de Janeiro ia ter vinho, né, vinhedo. Então, para vocês verem que mesmo umas regiões que você pensa, meu, isso nunca pode ter videira ali, né, produzindo uva. Tem. Todos os profissionais que foram formados até o momento ali pelo Instituto Federal estão trabalhando com vinho, né? Estão na enologia, estão na viticultura, então o mercado precisa. A gente vê no meu Instagram aparecem várias vagas de enólogos, várias vagas de pessoal para o campo, então a área vocês vão ter. Então acreditem, boa sorte, espero que vocês façam uma linda caminhada como eu fiz. Um beijo grande e sucesso para todo mundo. Então, Cris, muito obrigado. Tiago. Agradecemos a sua participação. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Um beijo.